Oi meninas, oi meninos, tudo bem? Espero que vocês estejam muito bem, crochetando bastante, com muita saúde, gente. Que Deus abençoe a vida de vocês. Até que enfim, a tampa do vaso do jogo de banheiro borboletas, tá? Então esse daqui é a segunda parte, né? A segunda peça, logo vem mais, que vocês estão pedindo aí algumas outras peças e eu vou fazer aqui pra vocês. Gente, ficou medindo 54 por 44 centímetros, tá? E aí é necessário que você meça a sua capa do vaso, a sua tampa do vaso. Geralmente, gente, é uma medida universal das tampas. Até a que eu medi, ela até parece que é um pouco maior do que as tradicionais. Então deu certinho, ficou bem justinha. Aqui atrás eu fiz a rede bem simplesinha, rápido, que quem tem medo aí, tem temor de fazer redinha do jogo de banheiro, não tenha medo, gente, bem simplesinho mesmo. Então essa é a capa do vaso, o tapetinho já tem aí no canal, eu já passei para vocês o tapete. Então aqui eu já tenho um jogo prático de borboletas de 2 peças. Pode fazer também aplicações com as borboletas, que também tem um vídeo, eu vou deixar o link aí para vocês. Gente, aproveitem a aula, faça bastante aí para vender depois. Se tiver bastante dúvida desse jogo, eu venho com uma resenha, tá? Já que o povo não gosta de falar muito antes do vídeo. Um beijo e vamos para a aula. Os materiais que nós vamos utilizar é barbante número 6, tá? Eu vou utilizar esse. Geralmente você faz de 2 cores, gente, para dar o detalhe aqui, ó, nessa parte e no bico final a gente dá esse detalhezinho. Então, barbante 6, uma tesoura para os arremates e uma agulha número 4 que eu vou usar. Você também pode utilizar a agulha número 3,5 se o seu ponto for mais largo. E os restinhos de fio que a gente vai utilizar aqui para os detalhes no final, tá? Só uma coisa eu vou falar, gente, se caso você tenha que aumentar a medida do seu da sua tampa de vaso, aqui é um múltiplo de 6, um meio, se caso você tiver que aumentar mais na largura, né, no comprimento aqui na verdade, são múltiplos de 6, então você vai aumentando de 6 em 6 das correntinhas iniciais que eu passei pra vocês. E na largura, se tiver que fazer mais largo, você sempre aumenta aqui, ó, nessas partes que são os grupinhos que vão intercalando. E aí, por exemplo, você faz mais 1 ou 2 carreiras aqui iguais a essa, que tem um aumento, e depois passa pra essa parte, tá bom? Então acho que eu falei tudo. E vamos fazer a peça, gente. Eu vou utilizar a agulha número 4 milímetros e o barbante número 6, tá, gente? Isso daqui é os barbantes Pat Kelly Crochê. Tem o link aí na descrição ou no comentário, o link de vendas, tá? Pelo Mercado Livre. Então, gente, eu vou usar a agulha número 4, o barbante número 6. Pode utilizar o barbante 8 para fazer esse trabalho? Pode também. Quem tem facilidade em trabalhar à vontade, tá? Vou dar aqui uma laçadinha inicial. E vou contar 21 correntes, gente. Ó, aqui eu já conto como a primeira correntinha. Aí vou seguindo 2, 3, 4, 5, assim por diante, sem apertar muito, sem deixar muito larga, tá? Vou fazer 21 correntinhas. Fiz as 21 correntinhas, agora nós vamos contar a partir da agulha. Eu vou laçar e contar. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Na quinta corrente, eu vou fazer um ponto alto. Puxo pra cá, puxo 2 e puxo 2, tá? Lembrando que a gente vai pegando desse lado, ó, pra cada correntinha, cada laçadinha, nós vamos fazendo um ponto alto. Então, eu vou pegando a laçadinha desse lado e fica outra laçadinha para que a gente vai trabalhar do outro lado também, tá? Então, aqui faço mais um ponto alto e assim eu vou seguindo, fazendo um ponto alto para cada argolinha de correntinha, tá? Até agora eu já tenho 3 pontos altos, conta aqui onde a gente voltou na quinta correntinha e já fiz mais 2. E assim vou seguindo, fazendo para cada argolinha um ponto alto, até aqui o final do cordão de correntinhas e já venho com vocês. Fiz todos os pontos altos, igual mostrei pra vocês. Então, fizemos 21 correntes, aí voltei a partir da quinta corrente e fui fazendo pontos altos. Se a gente contar essas correntinhas como um ponto alto, então tem 1, 2, 3, assim por diante, nós ficamos com 18 pontos altos, tá? Contando aqui o que eu fiz na última correntinha.
18 pontos altos. Agora, nós vamos fazer a curvinha desse lado, que vai ser igual do outro lado também. Então, para fazer a curvinha, ó, contamos os 18 pontos. Agora, eu vou começar uma outra contagem. Eu tenho o primeiro ponto, que eu vou ter que fazer 7 para fazer a nossa curvinha. Então, eu tenho já um. Dentro da mesma correntinha, eu vou colocar mais 6 pontos altos. Então, já tenho um. Aí, faço 2. 3. E assim eu vou fazendo, gente, até ter 7 pontos altos aqui dentro na última correntinha. Já fiz os 7 pontos altos aqui na curva, ó. Então, na mesma correntinha de base... Desculpe o barulho, gente. Na mesma correntinha de base, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos altos. Agora... por isso que eu faço a primeira correntinha, eu já conto como a primeira correntinha, fica essa aberturazinha, eu venho aqui, ó, e puxo. Puxo esse fio, aí fica bem fechadinho. Então, já fizemos a curva desse lado. Agora, eu vou ir fazendo para cada ponto alto de base, desse lado, eu vou fazendo um ponto alto. Tá? Eu já vou pegando esse fiozinho aqui, já para ir arrematando ele. Aqui já fiz um ponto alto, vou no próximo... de base e faço mais um ponto alto. Vou no próximo e faço mais um ponto alto. E assim eu vou fazendo até o último ponto aqui, ó, que nós temos aqui na nossa parte reta. Então, eu vou vir até aqui o último ponto e aí nós vamos completar os 7 pontos também do outro lado. Cheguei aqui no último ponto, deixei pra fazer junto com vocês, pra vocês verem onde que eu pego bem a laçadinha, ó. Vou aqui dentro... Fiz no penúltimo, agora é o último ponto. Sobre ele, eu faço um ponto alto. Então, agora aqui na curva desse lado, já temos 2 pontos na mesma base. Então, eu vou ter que completar 7 pontos. Aí, eu vou fazer mais 5 pontos altos. Então, eu já tenho 1, 2, faço mais 5 para completar os 7, tá? Tudo na mesma base. Vai pegando no mesmo lugar aqui. E vai fazendo uns pontos altos, aí você vai dando uma puxadinha que dá certinho, ó. Você vai pegar bem aqui direitinho, tá? Vou completar os 7 pontos e já volto. Completei os 7 pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 com o que já temos aqui do outro lado, que foi onde iniciamos o trabalho. Então, agora, eu venho aqui na terceira correntinha, ó. Bem direitinho, 1, 2, 3 correntinhas. E fecho com um ponto baixíssimo. Puxo tudo pra cá, fazendo um ponto baixíssimo. Esta foi a nossa primeira carreira da tampa do vaso. Se você quiser contar direitinho, aqui, ó, em cada curva nós ficamos com 7 pontos altos e 17 pontos altos aqui no meio, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, gente, não é 17, por isso que eu contei pra confirmar. Então, ficamos 16 desse lado, 16 desse lado da parte reta, e na curvinha 7 aqui e 7 aqui, terminando a primeira carreira. Agora, para a segunda carreira, nós vamos caminhar para o próximo ponto, ó, que eu terminei aqui na curva. Então, eu vou caminhar para a parte reta. Vou lá no próximo ponto e faço um ponto baixíssimo. Fiz um ponto baixíssimo, subo 1, 2 e 3 correntes. E aqui na parte reta, nós vamos repetir os 16 pontos, fazendo ponto alto sobre ponto alto. Então, aqui já tenho as 3 primeiras correntes, que vai valer como um primeiro ponto alto. Vou sobre o próximo e faço um ponto alto. Vou sobre o próximo de base e faço um ponto alto. E assim, nós vamos completar os 16 pontos, aí lá na curvinha eu venho com vocês. Fiz os 16 pontos e cheguei aqui no final da parte reta, tá? Exatamente em cima do último ponto da parte reta. A partir daqui começa aqueles 7 pontos da curva. Então, a gente vai fazer aquele esquema. 2 pontos altos nos 3 primeiros, 1 no do meio e 2 em cada um dos 3 últimos. Então, assim a gente vai trabalhar. Eu vou sobre o primeiro dos 7 e faço 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Peraí, gente. Gente, o barulho da chuva tá bom. É que eu tô na casa do filho e passa caminhão, ônibus, trator, tudo na rua.
Então, 2 sobre o primeiro, 2 sobre o segundo. Tô naqueles 7 pontos da nossa curva. Presta atenção que a gente vai fazer esse lado aqui juntos e depois dá pra vocês fazerem o outro que é exatamente igual. Tô indo pro terceiro ponto e faço 2 pontos altos no mesmo de base. Vou no próximo ponto, que é o quarto daqueles 7 que temos na curva, e faço só um ponto sobre o de base. E nos 3 últimos que completam os 7, em cada um deles eu vou fazer 2 pontos. Ó, um ponto, volto na base e faço mais um ponto. No próximo, um ponto alto, no mesmo lugar, mais um ponto alto. E no próximo, que é o último dos nossos 7 pontos da curva, faço 2 no mesmo ponto de base. Então, presta bem atenção à curvinha. 2, 4, 6, 7, aqui tem só 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos, ficamos na curvinha. Agora, nós vamos fazer os 16 pontos altos aqui desse lado, só ir repetindo um ponto alto sobre ponto alto. Tá, gente? Aí, depois de repetir os 16 pontos, chegar aqui desse lado da curva, faz igualzinho fizemos aqui. Distribui os 13 pontos altos, 2 nos 3 primeiros, 1 só no do meio e 2 no mesmo nos 3 últimos. Tá bom? Eu vou adiantar aqui a minha volta e a gente vem lá no finalzinho da carreira. Deixei pra fazer o último ponto junto com vocês, ó, bem naquele que a gente caminhou com ponto baixíssimo, então ele fica mais apertadinho, que vai ser onde a gente vai fazer os 2 últimos pontos no mesmo ponto de base. Fiz um, venho aqui e faço o outro. Aí, pra finalizar a carreira, conta na terceira correntinha, a gente fecha com um ponto baixíssimo. Essa foi a nossa segunda carreira. Então, na segunda carreira, se você observar, a gente ficou com 13 pontos aqui na curva desse lado, 13 pontos deste lado. E os 16 pontos permaneceram no meio, tá? Na parte aqui do meio. Então, essas são as 2 primeiras carreiras do nosso trabalho. Presta bem atenção e aí vai dando tudo certinho. Pra terceira carreira, vou subir 1, 2 e 3 correntes, que vai valer como meu primeiro ponto alto. Eu venho sobre o próximo ponto e faço um ponto alto. E assim eu vou fazendo até completar um grupinho de 4 pontos. 3 e 4 pontos altos. Um do ladinho do outro, sem fazer nenhuma correntinha. Aí, faço 2 correntes. Agora, pulo 2 pontos de base e a partir do terceiro, eu faço mais um grupinho de 4 pontos. 2, 3 e 4 pontos altos. Eu só começo a gravar que o quinoa começa a miar, minha gente. 2 correntes, pula 2 de base e a partir do terceiro faz mais um grupinho de 4 pontos altos. 2, 3 e 4 pontos altos. Então, aqui, ó, na tampa do vaso, e também tem muita gente que usa como tapetinho, a gente fica com 3 grupinhos de 4 pontos altos, separados por 2 correntes e 2 pontos de base. Aí, deu certinho aqui em cima do último da parte reta. Agora, eu faço 2 correntes para trabalhar a curva. Eu vou pular um de base no próximo, vou fazer 2 pontos altos no mesmo lugar. Faço 2 correntes, pulo um somente de base, no próximo eu faço 2 pontos altos, no mesmo ponto de base. Deixa eu dobrar assim, fica melhor. 2 correntes, vou lá, pulo um de base e coloco 2 no mesmo lugar. Então, na curva, a gente só pula um ponto de base. 2 correntes, pulo um de base, no próximo 2 no mesmo ponto de base. 2 correntes, pulo um de base, no próximo 2 no mesmo ponto de base. 2 correntes, pulo só um de base, no próximo faço 2 pontos altos no mesmo lugar. Então, assim, eu trabalhei por 6 vezes, gente, ó, 6 duplas de pontos altos.
1, 2, 3, 4, 5 e 6. São os nossos motivos da curva, que a gente vai aumentando a cada carreira. Esses desenhos. Aí, agora, pra parte reta desse lado, a gente só vai repetir o que fez aqui, ó. Os grupinhos de 4 pontos altos. E chega lá na curva, a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Ó, duas correntes. Quando sai da curva pra entrar na parte reta, pula só um de base. E aí, faz o grupinho de 4 pontos altos. Aqui faz o último grupinho, pula só um de base e já começa a fazer a curva. Eu vou adiantar a minha volta e a gente vem ali no finalzinho da carreira. Cheguei aqui no final da carreira de número 3, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes eu fiz os 2 pontos altos no mesmo de base. Chega aqui no final dá certinho, ó, sobra um ponto, aí a gente faz duas correntinhas e prende na terceira correntinha, ó, onde que a gente iniciou, aí eu coloco aqui e fecho com um ponto baixíssimo, terminando a nossa terceira carreira. Então, formamos os 6 motivos de cada lado da curva e na parte do meio ficamos com 3 grupinhos de 4 pontos altos, separados pelas 2 correntes. Agora, para a volta de número 4, nós vamos subir 3 correntes, 3 correntes que vai valer como primeiro ponto alto, e vou fazer 2 correntes de separação. Aí, aqui, eu vou fazer assim, essa carreira, pulo 2 pontos de base e no último faço um ponto alto. Aqui a gente vai começar a intercalar, ó, os grupinhos de 4 pontos altos com as 5 correntinhas, para iniciar. E aí, o restante a gente vai intercalando também. Igual aqui, eu tenho um quadradinho vazio que eu falo, tenho as 2 correntes. E já tenho esse ponto alto que eu fiz aqui. Vou formar um grupinho de 4 pontos altos. Então, já tenho 1, faço 2 no espaço de 2 correntes. E 1 eu faço aqui sobre o próximo ponto de base, para formar os 4 pontos altos. Faço 2 correntes, então aqui eu tenho o grupinho de 4 pontos altos. Aí eu faço 2 correntes, pulo 2 de base e no último um ponto alto. E a partir desse ponto eu já formo mais um grupinho de 4 pontos, onde são as 2 correntes, 2 pontos. E subo esse ponto alto de base, um ponto alto. Formei mais um grupinho. 2 correntes de separação, pulo os 2 de base e no último faço um ponto alto. Então, gente, essa volta nós fizemos assim. Eu vou fazer a próxima ainda com vocês, tá? Então, a gente iniciou com 5 correntes e foi intercalando aqui, onde tinha grupinho de 4 pontos, a gente fez um espacinho. Onde tinha um espacinho, a gente formou os 4 pontos altos. Agora, para fazer a curva, nós vamos fazer 2 correntes e por algumas carreiras nós vamos trabalhar assim, tá, gente? Sempre fazendo um aumento no último ponto. Então, aqui eu tenho 2 pontos. Eu vou sobre o primeiro ponto alto e faço só um. No último, eu faço 2 pontos altos, no mesmo de base. Ficamos com 3 pontos. Tinha 2, passou para 3. Em todos os 6 motivos, vamos fazendo a mesma coisa. Já fiz aqui em um, vou fazendo 2 correntes, um ponto alto sobre o primeiro ponto de base de cada motivo. Motivos são essas duplas, tá? E 2 sobre o último. Faz 2 correntes e vai sobre os próximos fazendo a mesma coisa. Já venho com vocês aqui na parte reta. Já fiz o 6º motivo, o grupinho que ficou de 3 pontos, o aumento no último ponto. 2 correntes, aí eu só quero mostrar aqui pra vocês que é igual fizemos lá do outro lado. Venho sobre o próximo ponto e faço um ponto alto. Faço 2 correntes de separação, pulo os 2 e aqui começo a formar o grupinho de 4 pontos, tá? Então, é a mesma coisa. Onde a gente tem o grupinho, vai fazer um quadradinho vazio. Onde tem um quadradinho vazio, forma um grupinho. Chegar lá na outra curva, gente, 2 correntes e aumenta no último ponto. Sempre 2 correntes aqui de separação, tá? E eu venho com vocês no final já da carreira, que é só repetir. Se tiver dúvida, volta um pouquinho o vídeo. Cheguei no final da carreira de número 4, ó, faço 2 correntes, venho aqui na primeira, segunda, terceira, daquelas 5 que a gente iniciou a carreira, e fecho com um ponto baixíssimo,
terminando a nossa quarta carreira. Agora eu vou começar aqui com vocês e vou fazer algumas explicações, porque vão ter várias carreiras repetidas, gente. Repetidas aqui a parte do meio, repetida assim, vamos intercalando uma e outra carreira. Só vai ter uma carreira que começa já com os 4 pontos e uma carreira que começa com as 5 correntes, aqui na parte do meio. Então, sempre vamos intercalando assim. E na curva sempre aumenta no último ponto, 1 ponto a cada carreira. E mantém as 2 correntes. Aí, vamos iniciar a quinta carreira agora. Sobe 3 correntes. E como na carreira anterior a gente começou com um quadradinho vazio, nessa a gente começa com um quadradinho cheio, que é o grupinho de 4 pontos. Aqui já tenho as 3 correntes, que equivale ao primeiro. Vou no espaço de 2 correntes e faço 2 pontos altos. E uso esse ponto de base para fazer o 4º ponto do grupinho. Então, aqui essa iniciou com espacinho, essa com um grupinho de 4 pontos. Aí, segue a vida. 2 correntes, pula 2. Nesse faz 1 ponto e forma o grupinho de 4 pontos. Novamente, deixa eu adiantar aqui para vir na curva com vocês. Pronto, já fiz aqui a parte reta, ó, ficou igual essa carreira. Então, uma é igual essa e uma é igual essa. Vão ser 10 carreiras desse jeito, tá? Eu já tô na terceira, gente. 10 carreiras contando com os grupinhos. Se a gente contar no total de carreiras, a gente vai trabalhar até a carreira de número 12. 10 carreiras com os grupinhos de 4 pontos e 2 carreiras que são essas 2 aqui de base, tá? Aí, na curva vai ser assim, ó, sempre 2 correntes. Aí, independente o tanto de pontos que tiver aqui em cada motivo, você faz 1 para cada um dos primeiros. Ó, fiz só 1 de base. No próximo, só 1 de base. E sempre no último, a gente coloca 2 pontos altos para manter o aumento e o trabalho não ir fechando, tá? Um tapete. 2 correntes, vai no próximo a mesma coisa. Sobre cada um dos primeiros pontos, independente a quantidade que já estiver, faço 1 para cada de base. E no último, sempre 2 pontos altos no mesmo de base. E aqui, entre um motivo e outro, sempre 2 correntes, tá? Então, eu expliquei aqui como que vão ser as partes reta e a curva. Aí, eu falei independente da quantidade de pontos, porque, por exemplo, aqui a gente tem 3... Aí, eu falei, caminhou o primeiro, o segundo e no terceiro o aumento. Agora, na próxima carreira, a gente vai caminhar o primeiro, o segundo, o terceiro e no quarto faz o aumento. Então, sempre nos primeiros só 1 ponto, no último 1 ponto alto. A carreira sempre, gente, vai fechar do mesmo jeito. Fez o último aumento, 2 correntes, fecha na terceira correntinha. Então, como essa carreira foi começou com um grupinho de 4 pontos, a próxima começa com espacinho. E assim vamos, eu vou trabalhar aqui por mais... Aqui eu já tô na terceira, eu vou trabalhar num total de 10 carreiras com os quadradinhos, lembre? E mais as 2 da base. Então, eu vou trabalhar até a carreira de número 12 e aí eu venho com vocês, tá bom? É bem fácil, não tenha medo. Vamos adiantar aqui e já voltamos. Olha só, como eu expliquei pra vocês, aqui eu tô chegando no final da carreira de número 12, se a gente contar desde aqui do início, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Se contar só a partir de onde a gente começou a fazer os grupinhos de 4 pontos, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreiras, então, intercalando. Agora, como eu estou fazendo em 2 cores, eu vou fazer aqui normalmente para finalizar a carreira 2 correntes. Aí agora, para trocar a cor, o que eu faço? Eu já vou na primeira, segunda, terceira correntinha, introduzo a agulha. Aí aqui eu já corto o fio, vou cortar aqui com a minha tesoura quebrada, mas ainda vive. Corto um pouquinho maior para depois arrematar. E já vou entrar com a outra cor de fio, tá? Que aqui no meu caso é este verde água que eu falo. Peraí que eu já vou pegar o fio e aqui eu já vou fazer a troca, ó. Já venho aqui com a ponta pra cá, aí você pode fazer como você tá acostumada, pode fechar aqui com ponto baixíssimo, finalizar e já vir com a outra, tá? Eu já faço assim, ó, lacei pra pegar, então aqui o certo, né, se eu estivesse fazendo as outras carreiras, eu ia puxar o azul. Então aqui eu já venho e puxo o verde, ó, puxo o verde, passo por aqui
e passo por aqui, ó, pelas duas laçadinhas. Aqui eu já tenho ele preso sob esse ponto alto. Aí, o que eu faço? Eu tô com as duas pontas aqui. Isso aqui é esquema de crocheteira, gente. Tá? Eu venho aqui, ó, no mesmo lugar, coloco, deixo as duas pontas pra cá e puxo o do cone, ó, o verde. Aí ficou com duas pontas. Aqui eu faço um ponto baixo, tá? E aqui eu dou puxadinhas, ó, puxo um royal, puxo o verde pra ficar bem preso. Então o ponto baixo eu conto como uma correntinha. E aí pra dar a altura de um ponto alto eu vou fazer, se eu já tenho uma correntinha, eu vou fazer 2 e 3. Aqui então eu já tenho o ponto alto. Gente, então essa é a volta de número 13, já tenho aqui o primeiro ponto alto que foi feito com ponto baixo e duas correntes. Aqui à frente eu tenho duas correntes, eu vou fazer 2 pontos altos. Vou pegando as pontinhas aqui para depois arrematar. Ó, fiz um ponto alto, faço mais um ponto alto. Então no espaço de duas correntes, 2 pontos altos. Onde eu tiver ponto alto de base, eu vou fazer ponto alto, tá? Um para cada ponto de base. E assim eu vou seguindo toda a partezinha reta aqui, gente, ó. Onde tiver ponto alto, faço ponto alto sobre ele. Onde tiver espaço de duas correntes, 2 pontos altos. Vou fazer até aqui, o finalzinho, e aí vou fazer umas explicações pra vocês, tá? Deixa eu dar uma adiantadinha até aqui. Fiz toda a parte reta, como expliquei pra vocês. Então, no espaço de duas correntes, 2 pontos altos. Onde tem ponto alto sobre ele. Aqui, ó, tinha só um ponto alto, fiz um ponto alto. Aqui, duas correntes, 2 pontos altos. Agora, duas coisas importantes aqui na curva, gente. Nós não vamos mais fazer o aumento que a gente estava fazendo até agora aqui, né? No último ponto, a gente estava fazendo 2 pontos altos. Então, nessa carreira não vamos mais fazer. E por 7 vezes, nós vamos ter que fazer 2 pontos altos fechados juntos, para que a próxima carreira fique certinho. Né, que possa ficar certinho a próxima carreira, que vão ser grupinhos de 4 pontos altos, vocês vão entender depois. Então, o que eu faço? Ó, até agora eu não fiz nenhuma diminuição, eu preciso fazer 7, então eu vou fazer, ó, 3 de um lado e 4 de outro, então aí eu divido mais ou menos, não precisa contar exatamente os pontos, você faz uma no comecinho, aí outra, onde tem que fazer 4, né, por exemplo, faço 1, 2, 3 e 4. Aqui que eu só tenho que fazer 3, eu faço 1, 2 e 3. Como que eu vou fazer essa diminuição? Vou seguindo normalmente, né? No lugar que não tem que fazer a diminuição, vou fazendo. Onde tiver ponto alto, faço ponto alto sobre ele. Onde tiver duas correntes, 2 pontos altos. Aí aqui eu já vou fazer minha primeira diminuição. Eu vou, laço normalmente para fazer um ponto alto, puxo o fio, fico com 3 fios aqui na agulha. Puxo somente 2 laçadinhas, ó. E fico aqui com ponto alto sem fechar. Laço novamente, como se eu fosse fazer um ponto alto. Vou no ponto à frente, puxo o fio. Agora eu fico com 4 fios na agulha. Puxo 2 fios de uma vez só. E aqui eu fico com 3 fios. Venho aqui e puxo todo mundo junto. Então, na próxima carreira, em vez de eu ter 2 pontos, eu vou ter só um, porque eu fechei os 2 juntos. Tá bom? Então, aqui eu já tenho a primeira diminuição. Desse mesmo jeito, eu vou fazer por mais 6 vezes. Vocês entenderam, né? Onde não for a diminuição, continua o mesmo sistema. Aqui eu já tenho uma diminuição, vou fazer mais 6, né? Então, eu faço 3 aqui desse lado e 4 desse lado. E aí, eu vejo vocês aqui no finalzinho da carreira, essa que é a carreira de número 13, tá? Eu vou dar uma adiantada aqui no meu, já volto. Então, fiz a volta de número 13, igual eu falei pra vocês, ó. Uma diminuição ficou aqui no início, outra aqui e outra aqui. Então, eu fiz 3 desse lado. Aqui do outro lado eu fiz 2 aqui no início e 2 no final, tá? E aqui no motivo a gente não aumentou mais, ó. Só passei fazendo ponto alto sobre ponto alto e nas duas correntes 2 pontos altos. Aqui eu já tinha até cortado o fio, porque agora nós vamos voltar pra outra cor, tá? Pro royal, então eu faço a mesma coisa, o meu jeitinho aqui de lenda, eu vou ter um ponto baixo e 2 correntes. Na segunda, introduzo a agulha. Em vez de eu puxar este fio verde, eu já vou puxar o outro que eu vou usar para essa carreira, de número 14, que vai ser essa carreira agora. Então, venho aqui e já puxo pra cá, ó. Puxo pra cá e pra cá.
Ó, dou aquela puxadinha igual eu fiz aqui, tá? A mesma coisa. Aí aqui, né, minha gente, eu faço um ponto baixo. Ó, vou aqui pra prender bem. Aí cada um faz o seu jeitinho aí, tá? Ó, gosto que fica bem apertadinho, eu faço um ponto baixo e 2 correntes. Então aqui eu já tenho o meu primeiro ponto alto. Já tenho o meu primeiro ponto alto. Já fiz a minha emenda e tenho o meu primeiro ponto alto. O ponto baixo e 2 correntes. Vou no ponto à frente e faço um ponto alto. Tô pegando as 2 pontinhas para ir arrematando. Laço novamente no ponto à frente um ponto alto. E no ponto à frente mais um ponto alto, fazendo um grupinho de 4 pontos altos. Depois que eu fiz o grupinho de 4 pontos altos, eu vou fazer 4 correntes, 1, 2, 3 e 4 correntes. Aqui na parte reta eu vou pular 1, 2, 3 pontos. A partir do 4º ponto, eu faço mais um grupinho de 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4 pontos altos. Um seguido do outro de base aqui. 1, 2, 3, 4. Faço 1, 2, 3, 4 correntes. Aqui ainda estou na parte reta. Então, eu pulo 1, 2, 3. A partir do 4º ponto, eu faço novamente mais um grupinho de 4 pontos altos. Ó, um do lado do outro. 2, 3 e 4 pontos altos. Então, aqui eu fiz por 2 vezes pulando 3 pontos de base, né? Que eu tava na parte reta. Agora, na parte curva, eu vou continuar fazendo 1, 2, 3 e 4 correntes, só que eu vou pular só 2 pontos altos de base, ó. Então, eu venho 1, 2 pontos, tá vendo que aqui é aqueles 2 que a gente fechou juntos. Então, ele virou só 1 nessa carreira, ó. Pulo 1, 2, a partir do 3º, eu faço um grupinho de 4 pontos altos. 2, 3 e 4. Aí faço 1, 2, 3, as 4 correntinhas. E como eu tô na parte da curva, eu pulo 2 e a partir do 3º eu faço mais um grupinho, tá? Então aqui na parte curva eu vou pular só 2 de base. A partir do 3º eu começo mais um grupinho. Eu vou adiantar aqui toda a minha parte da curva e já venho com vocês. Cheguei aqui ao final, ó, sobrou 2 pontos altos. Então, aqui eu vou pular 2 de base, tá? Porque sobrou os 2, eu vou pular os 2. 4 correntinhas, venho aqui na 3ª, né, que é o ponto baixo, a 2ª correntinha, na verdade, e fecho com um ponto baixíssimo, finalizando a nossa carreira. Essa aqui foi a nossa carreira de número 14, gente. O importante dessa carreira de volta 14 é que os grupinhos de 4 pontos altos fiquem em número par. Então, se você contar aqui na volta toda, nós ficamos com 30 grupinhos de 4 pontos altos. Então, isso que é importante, tem que ficar os números pares, tá? De grupinhos de 4 pontos altos. Agora, para a carreira de número 15, nós vamos fazer o seguinte, bem fácil. Aqui onde eu fechei com um ponto baixíssimo, eu faço 1, 2 e 3 correntinhas, ó. Pulo esses 2 pontos do meio, vou no 4º ponto e prendo com um ponto baixo. Aqui onde eu tenho 4 correntinhas, eu vou repetir. Faço 1, 2, 3, 4 correntes. Vou aqui no primeiro ponto alto do próximo grupinho e prendo com ponto baixo. Aqui sobre o grupinho de 4 pontos, sempre assim, 3 correntes. 1, 2, 3. Pulo os 2 do meio, venho no último, prendo com ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntes. Aqui eu tenho 4 também de base. Vou sobre o primeiro ponto do próximo grupinho e prendo com um ponto baixo. Agora eu faço só 1, 2 e 3 correntes. Pulo os 2 pontos do meio e no último do grupinho de 4 pontos, prendo com ponto baixo. E aqui onde tenho 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4 correntes. Prendo com ponto baixo. Então, nós vamos fazer toda a volta desse jeito. Onde tiver os grupinhos de 4 pontos altos, a gente faz 3 correntes e prende, né? Prende aqui no primeiro
ponto alto do grupinho de 4 pontos. 3 correntes, prende no último. Onde tiver 4 correntes, a gente repete as 4 correntes e já prende aqui no primeiro do próximo grupinho, faz 3 correntes e assim vai fazendo toda a nossa volta de número 15, tá? Eu vou adiantar aqui a minha volta e vejo vocês aqui no finalzinho. Desta que é a nossa volta de número 15, a gente tá fazendo agora. Ó, aqui eu vou finalizar a volta de número 15, fazendo 1, 2, 3, 4 correntes. E aqui onde a gente iniciou, no ponto baixo, eu faço um ponto baixíssimo. Tá? Essa carreira foi a carreira de número 15. Agora, para a carreira de número 16, gente, daqui mesmo, onde a gente finalizou com ponto baixíssimo, eu faço 2 correntes. Venho aqui, ó, no meio das 3 correntinhas da carreira anterior. Venho aqui na argolinha e prendo com um ponto baixo. Faço 2 correntes, venho sobre o próximo ponto baixo que a gente prendeu e faço um ponto baixo. Então, assim, no meio a gente fica assim, ó. 2 correntes, prende com ponto baixo, 2 correntes, ponto baixo sobre ponto baixo. Agora, nós vamos laçar 2 vezes e aqui dentro dessa próxima argolinha, que é em cima do grupinho de 4 pontos, eu vou fazer 4 pontos altos duplos, tá? Então, aqui eu já faço o primeiro, lacei 2 vezes. Aí, aqui é a mesma coisa do que eu falei lá, o tapetinho, tá? Aí, você faz mais de ladinho, assim, pra não ficar tão esse espacinho aqui mais larguinho, tá? Então, eu laço 2 vezes, aí vou pro segundo ponto alto duplo. Puxo 2. Laço 2 vezes. Puxo 2 e puxo 2. Ponto alto duplo. Laço 2 vezes de novo. Já é o 4º ponto. Puxo 2 e puxo 2. Então, eu fiz 4 pontos altos duplos. Agora, eu faço 1, 2, 3, 4 correntes. Venho aqui, ó, na argolinha e prendo com um ponto baixíssimo. Viro pra cá, prendo com um ponto baixíssimo. Faço novamente 1, 2, 3, 4 correntes. Agora eu vou repetir o que a gente fez aqui. Vou fazer 4 pontos altos duplos. 1, 2, laço 2 vezes, 3, ó, tudo dentro da mesma argolinha. Laço 2 vezes e aqui dentro ainda faço o 4º ponto alto duplo. Bom, então, tudo dentro da mesma argolinha a gente fez 4 pontos altos, 4 correntes. Prendi com ponto baixíssimo, 4 correntes, 4 pontos altos duplos. Agora, eu venho aqui, a gente dá um espacinho. No próximo ponto baixo, a gente faz um ponto baixo sobre ele, ó. E fica ponto baixo sobre ponto baixo. Já tenho a argolinha, a gente vai fazer a mesma coisa que fez aqui. 2 correntes. Venho no meio da argolinha de 3 correntes. E prendo com um ponto baixo. Faço 2 correntes, vou no ponto baixo e prendo com um ponto baixo. Então, toda a volta nós vamos fazer assim, ó. Em um grupinho a gente vai ficar com as 2 correntes, prende com ponto baixo, 2 correntes, prende com ponto baixo. E na outra a gente fica com a borboletinha. Que é feito os 4 pontos altos duplos, as 4 correntes, prende com ponto baixíssimo. 4 correntes, 4 pontos altos duplos. E prende já que começa uma nova sequência, tá? Se tiver dúvida é só voltar um pouquinho o vídeo. Toda a volta nós vamos fazer desse jeito. Quando chegar aqui, ó, nós vamos finalizar com uma borboleta. Porque é um espacinho, é um grupinho de 4 pontos altos que a gente faz as argolinhas de 2 correntes e uma que a gente faz a borboleta. Então, vou seguir toda a volta. Vejo vocês aqui no final da carreira. E aqui no final da carreira de número 16, ó, a gente termina direitinho com uma borboleta. E aí vamos aqui onde a gente iniciou. Aqui, ó, onde a gente subiu as 2 correntinhas, vou no pezinho e finalizo com um ponto baixíssimo. Apertadinho, passa pra cá, finalizo com um ponto baixíssimo. Aqui eu posso cortar o fio, tá? E você vai ficar do seu jeito aí pra gente entrar com a outra cor. Pela última vez que a gente vai fazer a última carreira, agora eu vou fazer dessa mesma cor, tá? Pra dar o detalhe certinho. Aí aqui eu dou uma laçadinha e puxo o fio, tá?
Aqui nós ficamos com 15 borboletas, tá? Para vocês conferirem aí. Então, eu fiquei com 15 borboletas e 15 espacinhos. Agora, nós vamos fazer a última carreira. Para fazer a última carreira, eu vou vir aqui, ó, em algum ponto baixo, desses pontos baixos que a gente fez as duas correntinhas, eu venho aqui nesse ponto baixo e puxo a laçadinha. Aqui você pode amarrar, eu dou uma laçadinha, volto aqui no mesmo pontinho e faço um ponto baixo. Fiz um ponto baixo. Aqui, como é o começo, eu venho no próximo, eu venho aqui no ponto baixo que a gente tem no meio, ó, tem duas correntinhas e o ponto baixo. Aí eu venho aqui no meio dele e só puxo o fio. Venho na argolinha de duas correntes à frente, só puxo o fio também. Aí fico com 3 fiozinhos na agulha. Passo por dentro de todo mundo. Então aqui, como eu comecei aqui, nas outras partes nós vamos fazer 3 pontos baixos fechados juntos. Como eu iniciei aqui, eu já deixei esse ponto baixo pra gente já fechar com um ponto baixíssimo no final da carreira, tá? Agora, para dar sequência, ó, eu vou aqui no ponto baixo, fez as duas correntinhas na carreira anterior e aqui a gente tem um ponto baixo. E faço um ponto baixo. Vou no ponto à frente, que já faz parte daqueles 4 pontos duplos. Aqui no primeiro, ponto baixo. No segundo, ponto baixo. No terceiro, ponto baixo. E no quarto, um ponto baixo. Aqui eu vou fazer um picô. Faço 1, 2 e 3 correntes. Volto aqui nessas duas laçadinhas e faço um ponto baixo. Aqui eu fiz um picô. Como eu expliquei no tapete lá pra vocês, gente, vocês podem fazer os 4 pontos e o picô aqui. Como também pode colocar o picô aqui no último espacinho, tá? Vai ficar mais pontudinha a borboleta. Feito isso, o picô, eu vou aqui nas 4 correntinhas e vou fazer 4 pontos baixos, ó. 1, 2, 3 e 4. Aí eu vou aqui no ponto baixíssimo, introduzo bem aqui dentro dele, fica apertadinho, aí você coloca a agulha, puxa o fio e faz um ponto baixíssimo também, para ficar bem detalhado aqui no meio, tá? Agora eu tenho as 4 correntinhas que eu subi, vou fazer 4 pontos baixos, ó. Subindo, faço 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. Então eu fiz subindo as correntinhas, 4 pontos baixos. Aqui eu já tenho os 4 pontos altos duplos. Eu vou sobre o primeiro e faço um ponto baixo. Pega bem aqui a laçadinha dele e faz um ponto baixo. E aqui eu faço o picô para ficar igual do outro lado. Faço 1, 2, 3 correntes, pego as duas laçadinhas aqui no pé das 3 correntinhas, puxo para cá e faço um ponto baixo. Agora eu já vou no próximo ponto, que é aquele ponto alto duplo, faço um ponto baixo, no próximo um ponto baixo e no próximo um ponto baixo. E assim vai ficando a nossa borboletinha. Venho aqui sobre esse ponto baixo e faço um ponto baixo. Aqui eu já tenho a argolinha de 2 correntes, então toda vez que a gente fazer a borboleta vai ser desse jeito, tá? Eu já mostrei uma vez, aí é só você voltar um pouquinho o vídeo se tiver alguma dúvida. Todas vão ser feitas iguais. Aí aqui, ó, cheguei no final da borboleta, desci aqui. Agora eu tenho a argolinha de 2 correntes. Vou na primeira argolinha e puxo o fio só, não fecho. Aí eu vou nesse ponto baixo do meio, também só puxo o fio e não fecho. Vou na argola de 2 correntinhas, puxo o fio e agora eu vou fechar tudo junto, ó. Tem 1, 2, 3, 4 argolinhas. Puxo o fio e passo por dentro de todo mundo. Então aqui eu fechei 3 pontos baixos juntos, que a gente vai fazer toda vez que for entre uma borboleta e outra. Aqui eu já tenho esse ponto baixo, faço um ponto baixo sobre ele. Aí eu já começo aqui os pontos altos duplos, ó. Faço 1, 2, 3, falei que eu não ia repetir, mas já tô fazendo mais uma aqui, gente. E 4 pontos baixos. 1, 2, 3 correntes, venho aqui no pezinho da onde eu subi as 3 correntes e faço um ponto baixo. E aqui eu continuo a mesma coisa que fizemos aqui nessa borboleta, tá? Então agora sim, se você tiver alguma dificuldade, é só voltar um pouquinho o vídeo. E sempre no meio a gente vai fazer desse jeito.
Eu vou fazer toda aqui a minha última volta, depois eu venho só com os detalhes mesmo que a gente faz pra ficar mais bonito ainda o nosso jogo de banheiro, tá bom? Vou adiantar aqui minha última volta e aí a gente vem fazer os últimos detalhes. Aqui no final da última carreira, vou fazer aqui o último ponto baixo. E aqui onde a gente iniciou, eu fecho com um ponto baixíssimo. Vou lá, passo por aqui, passo por aqui. Aqui eu dou mais uma laçadinha, posso cortar esse fio. E, gente, do detalhe final faz parte também a redinha de trás, né? O detalhe principal da nossa tampa do vaso, a nossa rede na parte de trás. Então, eu vou arrematar agora os meus fios aqui, ó, que ficaram pra trás. Vou dar uma arrematada em tudo e a gente vem pra fazer a redinha, tá? Eu vou fazer na cor azul. Aí você vê aí a cor que você vai fazer. Como o tapete ele tem mais o azul, então eu vou fazer a tampa, a redinha de trás em azul também. Deixa eu só arrematar tudo aqui. Já arrematei todos os meus fios, aí você dá uma ajeitadinha assim, ó. Quando a gente vai trabalhando, o trabalho vai ficando amassado, né, no nosso colo, assim, na nossa mão. Aí você dá uma ajeitadinha, ó, vai ficando bem direitinho, não precisa nem passar, passa só na técnica da mão mesmo. Então, gente, pra fazer a redinha, eu vou virar do avesso, né, tava aqui no direito, lógico que a gente sabe, né, olha a diferença, minha gente, aqui é o lado direito e aqui é o lado avesso, olha como é diferente, né? Então, agora nós vamos fazer a redinha. Eu vou pegar o fio, é o mesmo fio, né, que eu utilizei, o azul royal. E aqui, gente, é bom que você coloca em cima da tampa do seu vaso e vê a borda que vai ser utilizada para você fazer a rede, né? A gente coloca na capa do vaso e aí você deixa uma beiradinha para ser o detalhe, né? A gente nunca coloca aqui na última carreira a rede, senão fica feio. E eu costumo fazer assim, na metade, né? Geralmente tapete oval, então eu pego mais ou menos aqui a metade do tapete, né? Nada mais é do que um tapete esse daqui. Tem muita gente que até vende o tapete maior e esse daqui não faz a rede e vende o joguinho de um tapetinho maior e um tapetinho menor, tá? Agora para apartamento, né, gente? Hoje em dia os apartamentos são bem pequenos. Então o pessoal tá querendo peças mais compactas. O que acontece? Aqui, ó, eu já medi e eu vou prender o meu fio. Você tenta prender num lugar que vai ficar mais escondidinho, né? Então eu vou aqui nesse grupinho de 4 pontos altos. Como eu quero mais ou menos a metade, então eu vou vir aqui, ó. Quando a gente vem da curva, é mais ou menos o grupinho que tá no meio aqui da parte reta. Então eu vou pegar 2 fiozinhos daqui dessa parte, ó, tenho 4 pontos. Aí eu pego um fiozinho desse ponto, aí você pode colocar como que você achar melhor. Assim eu acho que fica mais escondidinho. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas vale a pena. Então eu venho nesses 2 fiozinhos dos 2 pontos do meio e já puxo aqui o fio que eu vou utilizar. Puxo pra cá, que você pode amarrar. Eu vou só dar uma laçadinha, volto no mesmo lugar, já acostumei assim, minha gente. Volto no mesmo lugar e faço um ponto baixo, acho que fica mais preso. Puxo a ponta e faço 2 correntes. Aqui eu sei que já tenho um ponto alto, tá? Que é o ponto baixo que eu prendi, mais 2 correntes, eu tenho a altura de um ponto alto. Depois que eu tenho a altura de um ponto alto, eu vou fazer 9 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 correntes. Vou laçar o fio para fazer um ponto alto. Aí eu vou pular esse grupinho de 4 pontos altos, vou ir no próximo. E eu vou pegar os mesmos 2 fiozinhos aqui, né? Desse grupinho. Ó, eu pego um fiozinho desse ponto e um desse ponto. Trago pra cá, fico com 3 fios, puxo 2 e puxo 2, fazendo um ponto alto. Caso necessário aqui, gente, você acha que vai ficando muito... vai encolhendo muito, você pode colocar mais correntinhas, tá? 10, 11, a quantidade que você necessitar. A minha depois, até ela até que fica um pouquinho assim, mas eu gosto porque fica bem justinha na tampa do vaso. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9. Então, eu prendi aqui com um ponto alto e fiz 9 correntes. Aí, eu pulo esse grupinho de 4 pontos, vou no próximo. E pego lá, ó. Um fiozinho daqui, um fiozinho daqui. Puxo e faço um ponto alto. Aí, faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 correntes. Se vocês estiverem ouvindo um barulhão, gente, é da chuva, que tá uma chuva maravilhosa aqui de Deus, de lavar a alma. Olha, aí eu vou pular aqui o grupinho de 4 pontos, venho aqui no próximo, pego os 2 fiozinhos, ó, de um ponto, laço, pego um fiozinho daqui e um fiozinho daqui. Faço um ponto alto. Agora, para dar certinho, pra gente chegar lá na metade, pulando um ponto, esse próximo a gente vai ter que fazer já no próximo, tá? Então, eu fiz, ó, aqui eu tenho um ponto alto e as 9 correntes. Então, eu fiz 1, 2, 3 argolas de 9 correntes, pulando um grupinho de 4 pontos. Agora, eu faço as 9 correntes, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E vou no próximo grupinho já, gente. Eu não pulo aqui, ó. Depois da terceira alcinha, eu não pulo, vou no próximo grupinho, pego os fiozinhos aqui de trás. Ó, deixa eu ajeitar aqui. Pego um fiozinho daqui e um fiozinho desse lado. Puxo pra cá e faço um ponto alto. Então, aqui depois de 3 argolas, eu fiz sem pular o grupinho. Agora, eu continuo pulando um grupinho e fazendo no próximo. Sempre as 9 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 correntes. Laço o fio, pulo um grupinho, venho no próximo. E aí, eu faço o ponto alto. Puxo pra cá, faço o ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Pulo um grupinho e prendo no próximo. Vou fazer isso até aqui o grupinho do meio, ó, que vai dar certinho. Agora eu pulo esse, antes eu tinha feito da outra sempre pulando e aí deu errado quando chegou aqui. Agora nós fizemos essa adaptação aqui, vai dar certinho. Então, vou pular esse e prender aqui. Vou pular esse e prender aqui, vou pular esse e prender aqui, que eu venho com vocês. Olha como que ficou aqui, gente. Chegando aqui mais ou menos na parte do meio, onde a gente começou lá do outro lado. Então, fizemos 3 argolas de 9 correntes, pulando um grupinho. Depois a gente fez um sem pular. Depois ficou mais 1, 2, 3 e 4 argolinhas de 9 correntes, argolas, né, de 9 correntes, pulando um grupinho de 4 pontos altos. Aí terminamos aqui, ó, mais ou menos no meio, que é lá na direção onde começamos do outro lado. Agora, para voltar, eu vou virar o meu trabalho, né, para o crochê ficar aqui de frente para mim, e faço, pode fazer as correntinhas antes ou depois de virar. 1, 2 e 3 correntes, que vai significar aqui meu primeiro ponto alto. Então, como nessa carreira anterior eu fiz 9 correntes, quando a gente faz a redinha, sempre vai diminuindo de 1 em 1 ponto. Então, eu já tenho as 3 correntes, que é o primeiro ponto alto, como eu tinha 9 de separação na carreira anterior, agora eu vou fazer só 8 correntes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 8 com mais as 3, 11 correntes aqui, então, total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Laço, vou lá no ponto alto que a gente prendeu na carreira anterior, sobre ele faço um ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 correntes. Vou lá no próximo ponto alto e faço um ponto alto, assim a gente já prende aqui. E vamos fazer isso toda a voltinha pra cá, tá? Então, vai fazendo as 8 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E prende lá com ponto alto, sob o ponto alto da carreira anterior. Eu vou até o final
e volto junto com vocês de novo e depois eu vou explicar como serão as próximas carreiras. Cheguei lá no final do outro lado. Aí o que a gente faz para aprender? Ih, meu fio, venha pra cá. Fiz as 8 correntinhas laço, aí a gente vai contar aqui, ó, o ponto baixo e 2 correntes. Lembra que deu a altura de um ponto alto. Aí eu venho bem aqui na laçadinha, daquela segunda corrente depois do ponto baixo, ó. Ponto baixo, a segunda corrente. E faço um ponto alto. Aí ficou ponto alto sobre ponto alto. Já faço 3 correntes, 1, 2, 3 e viro o nosso trabalho. Na carreira anterior a gente fez 8 correntinhas, então nessa vão ser 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, né? Então com mais as 3, 10 correntinhas no total aqui no início. Laço e faço um ponto alto sobre o ponto alto à frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Faço um ponto alto, né? Já prendo sobre o ponto alto à frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Prendo no ponto alto à frente até lá o outro lado, que aí eu faço com vocês. Fiz as 7 correntes, aí sempre quando chega aqui, ó, numa ponta e na outra, a gente conta de baixo pra cima, onde tem o ponto alto, aí conto 1, 2 e 3 correntinhas. Na terceira, coloco a agulha, introduzo entre aqui, ó, no meio da correntinha e faço o ponto alto. Assim fica como se fosse ponto alto sobre ponto alto. Pra voltar, 1, 2, 3 correntes. Viro o trabalho. Ó, gente, tá vendo que fica um pouquinho levantado, mas eu prefiro que fique assim do que ficar muito largo, mesmo que depois a gente amarra. Gente, aqui pra nós, né, essa parte fica dentro do vaso. E não adianta nem a gente fazer muito decorado essa parte, porque quem deixa a tampa do vaso aberta, né? Então, quanto mais coladinho ele estiver dentro, melhor, tá? Conselho de amiga. 3 correntinhas, viro o trabalho e agora 3 correntinhas, né, para dar a altura do ponto alto, agora faço 6, porque aqui foram 7, então já tô 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou lá no ponto alto e faço um ponto alto. Já estou fazendo 6 correntes. Eu falei isso porque agora eu vou deixar aí lição de casa para vocês. Nós vamos fazendo carreiras de ida e volta, igual a gente fez até agora. Eu estou agora com 6 correntinhas. Na próxima volta, 5, 4, 3, 2 e 1, tá? Então, quando eu estiver lá na uma correntinha só, eu faço junto com vocês a finalização, ok? Vou fazer aqui o meu, faço aí de vocês e já nos vemos. Gente, sem medo de ser feliz, tá? Se tiver dúvida, volta e veja, porque, ó, 9 só você contar daqui. Se você, no caso, começou igual eu com 9, então 9, 8, 7 e 6. Aí 5, né? Assim por diante. Decora com quantas você começou e aí você vai saber a ordem, você não se perde, tá? Porque às vezes parece besta isso, uma coisa boba, mas aí você fala, ai, com quantas que eu comecei mesmo? Aí não consegue contar, enfim, né, gente? Melhor deixar bem explicadinho. Vim fazendo todas as carreiras de ida e volta, chegamos aqui a ter um ponto só de separação. Então, ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 carreiras aqui da nossa telinha. É bem simples, gente. Puxo pra cá uma laçadinha, posso cortar o fio e agora arrematar todos estes fios. Todos esses dois, né? 1 e 2. Vou arrematar e vou fazer uma correntinha, gente. Aí você vê a quantidade mais ou menos que você vai precisar. Eu vou fazer 60 correntinhas, tá? Para esse tamanho aqui já é suficiente. Então, dou a laçadinha, que já faço uma, ó. Aqui posso puxar bem, porque vai ser um cordãozinho. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Até completar um cordão com 60 correntes. Eu achei que 60 correntinhas, 60 ia ser pouco, então eu fiz 75, 7, 5 correntinhas
Deu 50 centímetros, gente, de correntinha. Já cortei o fio e puxo aqui a laçadinha, ó. Aqui, como eu falei pra vocês, não precisa, né, fazer tantos detalhes nessa parte de dentro, mas um capricho que você pode fazer é colocar uma pérola aqui na ponta. Eu não vou colocar nesse daqui porque eu tô sem a pérola, né, aquela que você coloca, não sei o número que é, gente. Dá pra passar o fio por dentro, aí você amarra e fica aqui, ou uma ponteira, algo do tipo. Eu vou fazer só o nozinho mesmo, então eu venho aqui, puxo bem essa última laçadinha, deixo bem apertado. E faço um nozinho aqui na ponta do cordão de correntinhas. Aperto bem esse nozinho aqui, ó. Puxo bastante pra cá e deixo ele bem nó cego aqui pra não desmanchar. Aí aqui eu venho na pontinha e corto o fio, né? Se tivesse a pérola, colocaria. E corto aqui rente. Na outra ponta, faço a mesma coisa. Aperto bem aqui pra não soltar. E dou um nozinho mais ou menos da distância que você fez no outro. Ó, deixei bem na pontinha. Então, vou deixar bem na ponta também esse. Um nozinho simples. Aí, já puxei bem aqui a ponta. Corto o fio. Pra passar ali na nossa redinha, ó. Tanto faz você começar aqui por baixo, ó. Passa primeiro por baixo ou por cima. Melhor por baixo. Passa por baixo, num espacinho, e no outro passa por baixo, né, de baixo pra cima. E no outro você passa de cima pra baixo. E no outro você passa de baixo pra cima e de cima para baixo. E assim vai. Ó, vai puxando de baixo pra cima, de cima pra baixo. Aqui você vai puxando pra ficar a mesma quantidade dos dois lados. Depois a gente acerta. Passo pra cá e passo pra cá. Aí você distribui aí a mesma distância e aqui pode fazer um lacinho. É a parte de dentro. Eu vou deixar uma foto aí pra vocês verem como que fica. Tá bom? E é isso. Agora só falta aqui as anteninhas das nossas borboletas, que tanto você pode fazer toda colorida, como eu fiz no outro tapete, né, no tapete que eu fiz aí a videoaula pra vocês, pode colocar todas coloridas, como pode colocar de uma cor também, somente de uma cor, tá? Como esse daqui eu já fiz todo coloridinho e eu vou fazer o jogo de banheiro conjunto, então eu vou separar. Na verdade eu tenho, então, 15 borboletas aqui na tampa do vaso. Eu vou separar mais ou menos 5 centímetros, gente. Acho que isso, 5, 10 centímetros é muito até. Um pedacinho de fio, ó, qualquer pedacinho, uns 10 centímetros mais ou menos pra sobrar, né? Você cortar ainda. Ó, então eu vim colocando os fiozinhos aqui, as anteninhas da borboleta colorido, tá? Você também pode colocar de uma cor só ou de duas cores, fica a seu critério. Ó, os restinhos aqui de arremate que a gente nunca joga fora. Então, qualquer pedacinho de fio, gente, eu pego aqui o fio e como que eu prendi? Vou mostrar um aqui pra vocês. Aqui tá o lado direito, eu venho pelo lado avesso e pego bem aqui no meio, onde a gente prendeu com ponto baixíssimo. Aí o fio tá dobradinho, venho aqui, ó, puxo e passo as duas pontinhas por dentro da laçada. Ó, então é por trás que eu prendo, aí dou uma puxadinha e vou deixando aqui. Qualquer pedacinho dá pra fazer. Esse daqui é lã, tá? Com lã, com linha, você pode usar. Vou tentar colocar esse daqui que tá com a cor diferente. Fica mais legal, ó. Puxa pra cá. Vocês viram, né, gente? Ó, bem aqui. Tem um ponto baixíssimo aqui, o avesso. Venho com a agulha aqui, o fiozinho tá dobrado. Eu puxo ele pra cá. Ó, aí fica aqui a laçadinha. Eu puxo por dentro da laçadinha. Aí ele já fica preso, dá uma apertada forte. Aqui, ó, cada um é de um pedacinho, né? Restinhos. Então aí você ajeita tudo, estica assim, ó, vai esticando os fiozinhos pra gente cortar tudo mais ou menos do mesmo tamanho, tá? Então você ajeita todos pra gente cortar, né, gente? Que cortar é muito rápido, muito fácil. Então você ajeita assim, ó, puxa todos pra gente cortar mais ou menos na mesma altura. Então aí a gente pega a tesoura e corta.
E a gente vai nivelando todas as pontas. Olha só, gente, já aparei todas as nossas borboletas, eu me direciono mais ou menos aqui, ó, tem a pontinha, aí você corta aqui na reta, tá? Na reta aqui das duas pontinhas da borboleta. Então, nossa capa está pronta, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa um joinha, se inscreve no canal. Aqui também dá pra fazer aquela aplicação de borboletas que já tem aí o vídeo no canal, tá? Eu vou deixar o link das borboletas e o link também do tapete que a gente já fez. Já tem aí no canal também o tapetinho, tá? Então já temos pronto aí um jogo de 2 peças, o prático borboletas. Aqui a telinha já tá pronta, uma tela bem simples. E é isso, gente. Até o próximo vídeo que tem bastante pra vir por aí. Coração pra vocês, gente. Beijo, fica com Deus. Até o próximo.